Vamos seguir? Aí vamos lá. Então, até assim, um pouquinho... Se eu sentar aqui, pega na câmera, Dalton? Aqui? Tranquilo? Essa câmera não aguenta. Vamos lá. O que eu vou te falar agora, uma das coisas que eu acho legal, assim, de estudar, ainda mais nesse projeto que a gente está vindo literalmente do básico, né? Eu comecei explicando que é pessoa jurídica. Tudo isso eu estou te falando para falar o que a gente vai estudar. Que eu vou chegar no tal do direito administrativo daqui a pouco. Só que eu preciso ir lá do início para você ver quando é que a gente chega nessa história. De você conseguir também olhar para a realidade e ter um senso crítico melhor. Por exemplo, nós vivemos uma democracia, certo? Se eu viver uma democracia, todo o poder origina da onde? Do povo, que pode exercer diretamente por meio de seus representantes. Então, por isso que a gente elege pessoas. Por isso que eu elejo pessoas para poder criar as leis e por isso que eu elejo um cara para poder administrar com base nessas leis. Só que julgar, eu não tenho que ter um critério de eleição, eu tenho que ter um critério técnico. Por isso que no caso de julgamento, aquele cara não é eleito, ele passa num concurso. A lógica judiciária é distinta. Porque ali eu preciso de conhecimento de natureza técnica. Se é conhecimento técnico, esse cara tem que passar no concurso. Então perceba, o administrador público é o representante do povo. Esse cara aqui, não me interessa se ele tem nível superior, nível fundamental, ele só não pode ser analfabeto, né? Porque analfabeto não pode ser eleito. De resto, é alguém que eu sei que vai me representar adequadamente, ok? Então, por exemplo, gente, pensa comigo. Poder público tem que construir hospital? Sim. Em qual bairro? Sei. Onde estiver precisando mais, né? E quem vai decidir onde precisa mais? Qual poder tem que fazer isso? Executivo, que exerce função administrativa. A lei fala do legislativo, olha, temos que prestar o serviço de saúde. O executivo fala, ixi, vamos lá, tem que resolver isso. Como é que eu faço? Construir um hospital, por exemplo. Contratando médico, fazendo um convênio com outro país, trazendo médico para cá. As medidas são inúmeras que eu posso pensar aqui nesse caso, beleza? Só que volta e meia a gente vê na televisão decisões judiciais determinando ao poder público, por exemplo, internação em hospital público. O cara vai lá, tá morrendo, né? Não tem vaga no hospital, e aí, por um liminar, você manda internar o cara. E aí todo mundo pensa assim, cara, eu também, se eu tivesse no lugar daquele juiz, eu também daria uma liminar para determinar a internação, porque a pessoa tá morrendo. Só que vamos lá, também vai bater outra pessoa morrendo no hospital, só que sem decisão judicial, né? Aí quem tem decisão judicial interna, e quem não tem, não interna e morre. Então vamos lá. O juiz tem visão de administrador público? Não. O juiz tem a visão daquele processo. Ele olha, ele tem um processo aqui, ele fala assim, ó, esse cara aqui vai morrer, então eu não quero nem saber, eu vou dar a liminar e vou mandar internar esse cara aqui. O problema é que às vezes é que quando você manda internar aquele cara, você tira a vaga de outra pessoa que também poderia ter uma internação naquele dia. Eu não estou dizendo que está certo ou errado, eu estou só querendo te provocar o raciocínio. A chamada judicialização da política pública. O que é isso? Todas as decisões, basicamente, hoje de governo vão parar no judiciário. E aí é o juiz que vai dizer o que tem que fazer ou não tem que fazer. Só que o juiz foi eleito, gente? Qual é a graça do prefeito, do governador e do presidente? Se você não gostar dele, querido, daqui a 4 anos ele sai. E o juiz, com 75 anos na compulsória, que passou com 25 anos no concurso, vai ficar 50 anos lá. Então, você entende o perigo de você judicializar tudo? Quando você começa a colocar nas mãos dos juízes, eu não estou falando mal do judiciário, entenda, eu estou buscando um raciocínio crítico, de você olhar para a realidade, porque a gente vê essa notícia o tempo inteiro, juiz mandando construir escola, juiz mandando fazer isso, juiz mandando fazer aquilo, o que assim, o mérito é muito bom, o mérito é legal, só que às vezes o juiz ele não consegue ter uma análise do todo, porque ele não é administrador público. Quer que eu te dê um exemplo simples? O judiciário declarou inconstitucional uma seguinte norma. Você compra um móvel na loja americana, certo? Aí a loja americana vai entregar esse móvel na tua casa. E aí o que a loja americana faz? Te oferece uma empresa terceirizada para montar esse móvel. Mas todo mundo sabe, a loja americana não monta móvel, ela vende móvel. E ela te oferece uma terceirizada para montar esse móvel. Isso custa? Custa. Aí se entendeu que essa cobrança seria inconstitucional. Pois é. Porque não podia, que era venda casada, que não podia botar separado, que já tinha que oferecer o produto completo. Vamos ter uma análise óbvia e simples desse processo. Vamos dizer que o móvel custe 100 e a montagem custe 10. Preço total, 110. Preço total, 110. Se eu estou virando para a loja americana e dizendo que agora ela tem que pagar os 10, porque ela não pode cobrar, o móvel custava 100, vai custar quanto agora? 110. E aí, de repente, você, que poderia montar o teu móvel, vai ter que pagar agora 110, porque se declarou inconstitucional a cobrança da montagem do móvel. Ou seja, às vezes de boas intenções, você não profere as melhores decisões. E sabe o que é isso? Falta de visão de administrador público.
que não é uma visão do Poder Judiciário. O juiz não foi preparado para poder administrar a coisa pública. Eu não estou dizendo que os prefeitos são preparados. Isso é uma outra discussão. Que aí a gente também deveria escolher melhor os nossos governantes, né? Alguém que tivesse realmente capacidade de administrar a coisa pública. Mas eu quero te mostrar o quão perigoso é essa história do judiciário ficar entrando na máquina pública. E você vai ver comigo quando eu perguntar aqui para você, pode o Poder Judiciário controlar o tal do mérito administrativo? O que é esse mérito administrativo? São essas decisões que a administração pública toma todos os dias, de construir hospital, escola, de abrir vaga, fechar vaga, abre aquilo, faz aquilo, que o cara foi eleito para fazer isso. E se você não concordar com o cara, não tem problema. Eu falei, daqui a 4 anos ele sai, é só você não votar nele de novo. Enquanto o juiz, uma vez que a decisão transite em julgado, né, que ela se torne definitiva, ela vale até quando, gente? Para sempre. Vai ficar valendo aquela decisão, é aquela ali que vai valer e você não pode mais mudar aquele sistema. Então, estou falando isso à luz dessa repartição, só para você raciocinar um pouquinho essa história de tripartição de poderes. Eu tenho um cara que é eleito para criar as regras do jogo, um outro cara que é eleito para administrar com base nisso. Esse é representante do povo. E eu tenho um corpo técnico aqui, porque se der algum problema na aplicação da lei, eu chamo esse corpo técnico para resolver, e não para administrar no meu lugar, beleza? Mas vamos lá. Será que essas funções que eu coloquei para vocês aqui, elas são exercidas em caráter exclusivo por esses 3 poderes? Vamos pensar. Se você fizer um concurso para o INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, paga benefício previdenciário, aposentadoria, certo? É uma pessoa que pertence ao Poder Executivo, atividade administrativa. Mas se um servidor do INSS praticar atos de corrupção, ele vai ser julgado no âmbito de um processo administrativo? O que você acha? O INSS vai instaurar um processo administrativo e não judicial contra ele para poder julgar esse fato de corrupção? O que você acha? Sim, eu posso ter o processo disciplinar e posso ter o processo judicial. Mas esquece o judicial, porque o judicial já é julgar. É função do judiciário já julgar. Mas perceba, nesse caso, quando o INSS é atividade jurisdicional ou administrativa? Administrativa. Instaura contra você um processo administrativo disciplinar e no final te aplica uma demissão. Ele está te julgando? Conclusão, ele está exercendo função de administração ou de julgamento? Julgamento. Então o Poder Executivo também exerce função de julgamento? Sim, quando ele, por exemplo, julga um servidor no âmbito de um processo administrativo disciplinar. E o Legislativo julgamento, gente? Felizmente ou infelizmente, tem um exemplo bem recente na história do Brasil, né? Dilma Rousseff foi julgada pela STF? Foi julgada onde? Senado Federal, por crime de responsabilidade. Então, o Poder Legislativo também exerce função de julgamento? Sim, quando ele julga, por exemplo, o presidente da República por crime de responsabilidade. Então, eu já te mostrei a função de julgamento no Legislativo e no Executivo. Tá bom, vamos trocar agora. A tal da função legislativa, certo? Aí, então, eu tenho a Constituição, norma básica do sistema, e abaixo eu tenho as leis. Mas será que eu tenho atos administrativos do Poder Executivo que também são normas? Que complementam essas leis? Eu vou te dar um exemplo. Se você for na lei de drogas, ela fala assim, ó. Eu esqueci a redação. Quem portar, vender, transitar, blá, 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 comete tráfico ilícito de entorpecente. Perceba, não fala tráfico ilícito de cocaína, tráfico ilícito de maconha ou de heroína. Fala tráfico ilícito de entorpecente. Até porque toda semana surge um entorpecente novo. A verdade é, eles misturam de novo o negócio lá no laboratório e surge uma substância nova. Essas substâncias entorpecentes são definidas em quê? Em ato administrativo do Poder Executivo. Porque, vamos lá, gente, é uma informação prática. Os atos administrativos do Poder Executivo, eles são editados muito mais rápido do que as leis no âmbito do Congresso Nacional. Então, se tem uma atividade que ela é mais dinâmica, eu deixo para ela ser resolvida pela lei ou pelo ato administrativo? Pelo ato administrativo. Então, seria como se fosse uma pirâmide. Eu tenho no topo a Constituição, abaixo eu tenho as leis e depois os atos administrativos normativos, que estabelecem normas complementares às leis. Ora, perceba, algo que complementa uma coisa só pode ter a mesma natureza daquela coisa. Se a lei é uma norma e o ato administrativo completa aquela norma, logo esse ato administrativo também é uma norma. Então, quando o Poder Executivo expede esse ato administrativo normativo, ele está exercendo uma função administrativa ou legislativa? Legislativa. Então, o Poder Executivo também exerce função normativa quando, por exemplo, expede atos complementares à lei. Tá, mas isso acontece também no Poder Judiciário? Sim. Todo e qualquer tribunal tem um documento chamado regimento interno, que são as normas daquele tribunal. Olha a minha palavra, normas daquele tribunal. Ora, imagina, o tribunal regindo lá, artigo 1º, esse tribunal é organizado de tal forma. Artigo 2º, eu estou julgando ou estou normatizando? Normatizando. Então, é o Poder Judiciário exercendo função normativa. Então, vamos lá, eu já te mostrei. O Executivo e o Legislativo exercendo função de julgamento. Eu já te mostrei. Agora, o Judiciário e... Peraí, agora me perdi.
Julgamento foi aqui e aqui, depois legislativo aqui e aqui. Tá, mas será que o legislativo e o judiciário também exercem função administrativa? É os dois exemplos mais simples do mundo. Legislativo faz concurso público para servidor? E concurso público, atividade de legislar, é de administrar quantos servidores eu vou ter para poder prestar o serviço. O judiciário, quando vai fazer uma compra, faz licitação? E se ele faz licitação, isso é julgar ou administrar? Administrar. Conclusão. O legislativo e o judiciário também exercem função administrativa? Sim. Conclusão. Um poder também exerce um pouquinho o poder do outro? É o chamado sistema de freios e contrapesos. Cada um exerce um pouquinho o poder do outro para que todos se equilibrem. Vamos anotar isso aqui agora? Então você vai botar assim, ó. Legislar e julgar aqui. Aí aqui, no legislativo, eu vou botar também a função de julgar. E a função de administrar. No meu quadro não cabe, mas no teu caderno cabe. Aqui de julgar, você vai colocar presidente da República por crime de responsabilidade. Vamos lá. Aqui no julgar, você vai colocar presidente da República por crime de responsabilidade. Aqui na função de administrar, concurso público para contratar servidor. Aqui na função de administrar, concurso público para contratar servidor. Agora o executivo. O executivo na função de julgar. Qual foi o exemplo, gente? Quando ele instaura um processo administrativo disciplinar contra seu servidor. Quando ele instaura um processo administrativo disciplinar contra seu servidor. E a função de legislar, quando eles pedem atos normativos complementares à lei. Legislar, quando eles pedem atos normativos complementares às leis. O judiciário, vamos lá. O judiciário também tem função de legislar. Quando que o judiciário legisla? Quando os tribunais editam os seus regimentos internos. Quando os tribunais editam seus regimentos internos. Quando o judiciário tem, por exemplo, função de administrar, quando ele contrata via licitação, bens e serviços. Quando ele contrata bens e serviços. Cheguei onde eu queria. Querido, nós estamos na aula de direito administrativo. Eu só vou estudar o Poder Executivo? Não. Eu vou estudar também o Legislativo e o Judiciário na sua função administrativa. Então, conclusão, o conceito de administração pública, ele só alcança o Poder Executivo? Não. Ele alcança também Legislativo e Judiciário. Pega uma canetinha diferente e marca no seu caderno. Isso é o que a gente vai estudar. Oi? Essa caneta tá... é muito fina essa, né? Melhorou, Vou botar aqui. Administração pública. É isso que a gente vai estudar. Mais de uma hora de aula só para dizer o que a gente vai estudar.
Foi aqui, gente? Então, aí só para você ter uma ideia, a função de de legislação do Poder Legislativo, isso aqui. Quem estuda isso? Direito Constitucional. Quando cai lá no seu edital, por exemplo, Poder Legislativo, processo legislativo. Como criar leis. Está na Constituição. Então, quem estuda aqui é o Direito Constitucional. E quando o Judiciário exerce jurisdição? Está nos códigos. Código de Processo Civil, Código de Processo Penal, a parte processual da CLT. Então, isso aqui é estudado também por outras disciplinas. Função administrativa é estudada pelo direito administrativo. Mas eu quero te mostrar que essa função administrativa, ela está de maneira típica no Poder Executivo e de maneira atípica nos poderes Legislativo e Judiciário. Vamos tudo até aqui. Eu falei para você sobre o conceito de pessoa, que pessoa é alguém que tem responsabilidade. E para isso eu criei um Estado-nação. Com quantos elementos? 3, que foram povo, território e governo soberano. Governo soberano é aquele reconhecido pelos demais. Que nesse país eu preciso de um documento básico chamado Constituição, que é a norma máxima do sistema, que tem que estabelecer 2 tipos de normas. Primeiro, os direitos fundamentais e normas de organização do Estado. Direitos fundamentais são o que relacionam pessoa com o Estado. E normas de organização, se o Estado é uma monarquia ou uma república, se o Estado é unitário ou federal. Opa, cheguei onde eu queria. Se eu optei por um modelo de Estado unitário, eu tenho uma centralização política. Quantas entidades fazem leis? Uma só. Se eu optei por um modelo federal, eu tenho uma descentralização política. Quantas entidades fazem leis? Várias. E pode ser quantos níveis? Não sei. Pode ser, por exemplo, em 2, como pode ser em 3. A Federação Brasileira são quantos? 3. Quais são os 3 níveis? União, estados e municípios. União nível nacional, estado nível regional, município local. Mas o DF forma o 4º nível? Não, porque ele acumula estado e município. Já a Federação Norte-Americana tem apenas 2 níveis. Nível nacional, União, e nível regional, 2 estados. E eu posso dizer que as entidades descentralizadas politicamente são a União, os estados, o DF, os municípios? Não, apenas os estados, DF e municípios, porque a União é o poder central. Segunda pergunta, eu posso dizer que as entidades descentralizadas politicamente, agora que você sabe são estados, DF e município, buscam seu fundamento de existência na Constituição? Porque a Constituição optou pelo modelo federal. Se tivesse optado pelo modelo unitário, haveria estados e municípios? Não, beleza. Olhando agora para esses centros de poder, eu quero saber como eu faço a atuação de cada poder. Eu vou fazer uma divisão entre legislativo, executivo e judiciário. No âmbito da União, Estado, DF e municípios? Não. Quem não tem os 3? Município. Que falta o poder o quê? Judiciário. Mas quando eu tiver os 3, eu vou usar esse sistema. O legislativo cria as regras do jogo, o executivo administra e se der algum problema chama o poder judiciário. Sistema da tripartição de poderes. Então, no primeiro momento, eu no direito administrativo tenho que estudar a atividade do poder executivo. Só que eu mostrei para você que legislativo e judiciário também exercem função administrativa. Logo, o direito administrativo, no conceito de administração pública, ele alcança quem? O poder executivo e o legislativo e o judiciário na sua função atípica. Foi até aqui? Vamos conversar de novo. Para. Tá bom, então estou na função administrativa, certo? Aí vamos lá. A gente elegeu um presidente aí ano passado. E aí, esse presidente ele vai tomar algumas decisões. Por exemplo, deixa eu pensar no caso aqui. Já sei. O STF ele acabou de decidir o seguinte tema. Você tem as empresas públicas e sociedades de economia mista, que são empresas do poder público. Vamos dar exemplo agora. Caixa Econômica, Banco do Brasil, Petrobras, Correios, Infraero e por aí vai, beleza? Pensa aqui, sem nenhuma conotação política, nada disso, nosso escopo nessa aula aqui. Quando essas entidades elas estão dentro do poder público, isso custa dinheiro para os cofres públicos? Sim, custa dinheiro, tem que bancar. A maioria dessas entidades elas dependem do orçamento público. Então isso, por um lado, seria ruim. Mas, por outro lado, seria bom, porque seria o próprio poder público prestando aquela atividade e garantindo a existência daquela atividade para todos. Porque na ideia do poder público é que aquela atividade seja sempre o quê? Universal e alcance todas as pessoas. Então, você tem um aspecto que você fala positivo e outro aspecto negativo. Bom, eu optar em manter ou não uma determinada entidade no poder público é um tipo de decisão. Uma vez que eu opte, por exemplo, em não manter, em fazer a chamada popular privatização, ou nome técnico correto, desestatização. Por que é desestatizar? Deixar de ser do Estado. Pertence ao Estado e vai deixar de ser do Estado. O nome correto é esse, desestatização.
Vamos dizer que eu faça uma desestatização dos Correios. E aí eu passo os Correios para iniciativa privada, por concessão, não importa o modelo que eu faça aqui, beleza? Então eu vou desestatizar os Correios. Vamos lá. Já adiantando um pouquinho o próximo tópico. Para eu poder criar uma empresa pública, caso dos Correios, eu tenho que ter uma lei autorizando essa criação, por uma questão de paralelismo. Se a lei autoriza a criação dos Correios, logo, para poder extinguir os Correios, eu preciso também de uma lei autorizando a extinção. Tá, aí vamos dizer então que eu vou ter uma lei autorizando passar os Correios para a iniciativa privada, certo? Beleza. Como é que eu vou fazer essa passagem? Eu vou escolher, tipo, você vai comprar aqui os Correios de mim, é assim? Eu vou ter que fazer uma licitação, vou fazer um leilão. Então, seguindo a lógica aqui, eu tenho uma lei para criar, logo agora eu vou ter uma lei para extinguir, e eu não posso escolher quem vai comprar. Eu vou ter que fazer uma o quê? Licitação, beleza? Tá bom. Só que essas empresas estatais, elas têm as chamadas subsidiárias, que são empresas, vamos lá, como o próprio está dizendo, que atuam em caráter subsidiário em relação a elas. O melhor exemplo para chegar a isso é Petrobras e Transpetro. Transpetro faz o transporte do produto da Petrobras. Vamos lá. O transporte do produto da Petrobras, pensa comigo, pensa assim, ó, presidente da Petrobras, embaixo os órgãos da Petrobras. Eu poderia ter um departamento de transporte. Poderia, sim. Mas eu resolvi criar uma pessoa jurídica só para fazer isso. Se eu criei uma pessoa jurídica para fazer isso, eu dei a ela responsabilidade daquela atividade. É uma opção que você pode ter aqui. Só que vamos lá, quando eu crio essa pessoa, eu tenho mais custo, eu tenho mais estrutura, mais coisa para bancar. A pergunta é, que o STF falou agora, e para poder você vender uma subsidiária? Que o poder público tem várias subsidiárias, além das estatais, tem várias subsidiárias, vários penduricalhos dentro de cada uma. Você também precisa de autorização legislativa? O STF disse nesse caso que não. Se tem que ter autorização dentro da lei para poder criar a subsidiária, deveria ter. Seja bem-vindo ao informativo 943 do STF. Mas eu concordo contigo. Como é teu nome? Natália. Natália, eu concordo contigo. Porque depois a gente vai ver aqui que, inclusive, para você criar uma subsidiária, você depende de autorização legislativa. Mas o STF disse que para vender, não precisa. Beleza? E na prova você vai marcar assim, ok? A gente vai marcar conforme o STF. Bom, aí vamos lá. Vender ou não? Olha a pergunta que eu quero falar. Vender ou não os Correios é uma decisão, certo? Aí vamos lá, eu vou te dar duas opções. Você vai falar que é uma decisão de governo ou uma decisão de administração pública. Sei lá, escolhe uma palavra. É uma dessas duas, tem 50% de chance de acertar. Vamos lá. Eu tô aqui, ó, Bolsonaro lá, ministro reunido, Paulo Guedes, busão na orelha dele, tem que desestatizar tudo. Tá, então vamos vender os Correios. Ó, o presidente fala, vamos vender os Correios. Isso é uma decisão, né? Tá, isso é uma decisão de governo ou de administração? Administração? Governo. Uma terceira hipótese que eu não falei ainda. E estou brincando com você nesse momento. Não, é uma decisão de governo. Vamos lá. Decisão de governo são as decisões políticas. O que eu quero fazer do meu país? Isso é escopo do direito administrativo? Não. Aí, olha só. Eu decidi vender os Correios. Vou ter que ter uma autorização legislativa. E vou ter que fazer uma o quê? Licitação. Opa, licitação em matéria administrativa? Sim. Então, executar aquela decisão de governo, depois vem uma decisão de administração pública, que é escolher a modalidade licitatória e fazer a licitação. Então, vamos lá. Governo e administração pública se confundem esses conceitos? Não. Decisões de governo são as decisões para onde nós vamos caminhar. Eu vou construir hospital ou vou contratar médico? São dois caminhos para você melhorar a saúde pública no Brasil, certo? Construir hospital ou contratar médico. Construir hospital ou contratar médico é uma decisão de governo. Agora, olha, pensa comigo. Se eu vou construir um hospital, decidir, eu vou ter que fazer uma licitação para contratar uma empresa para construir hospital. Não, eu quero contratar médico. Ok, decisão de governo, eu vou ter que fazer um concurso público. Tá vendo que de uma decisão de governo sai uma decisão de administração pública. E nós aqui vamos estudar decisões de governo ou de administração pública? De administração pública. A nossa atividade é administrativa. É materializar aquelas decisões de governo. Ou, como se fala, decisões políticas. Sinto que está nebuloso na sala. Não? Como é teu nome, querida? Tássia. Não está nebuloso, promete? É? Então, mas deixa eu falar de novo, que eu presinto, né? Presinto. Meu instinto aqui diz que está nebuloso. Eu separei a atividade legislativa, isso não é comigo, direito administrativo, isso é quem? Lá com o direito constitucional. Eu separei a atividade de julgamento, isso não é comigo. Isso é onde? Isso é lá no direito processual. Eu estou com a atividade de administrar. Só que assim, eu só posso administrar
se eu tiver tomado uma decisão antes. E essa decisão antes é uma decisão de governo. Se eu vou, eu acho que esse é o melhor exemplo. Se eu vou construir hospital ou se eu vou contratar médico. Os dois podem resolver o problema, mas eu posso decidir por uma coisa ou posso decidir por outra. Uma vez que eu decida por uma coisa ou outra, uma decisão de governo, eu vou ter que materializar aquela decisão. Por exemplo, se eu falar assim, ó, vamos construir um hospital, plim, o hospital nasce? Não, eu preciso contratar uma empresa, pagar para ela construir o hospital. Eu vou ter que fazer uma licitação. Isso é atividade administrativa. Isso é executar o direito administrativo. Então vamos lá, o direito administrativo, ele estuda decisões de governo ou de administração? De administração, que põe em prática decisões de governo. Ou então pode falar na prova, decisões políticas. Decisões políticas ou decisões de governo. Aí vamos lá, aqui, sem entrar também no aspecto ideológico, é onde você escolhe o partido que você vota. O partido que você vota, ele fala sobre decisões políticas de governo, para onde ele quer que o país vá. Como ele pretende resolver, por exemplo, o problema da segurança pública no Brasil. Como é o problema da segurança pública? É você, sei lá, unificando as polícias? É você criando estruturas independentes? É você contratando mais policial, mais armamento? Isso é decisão política. Ah, vamos lá. Não, tem que renovar todos os fuzis e comprar fuzil novo de guerra. Vai ter que fazer licitação. Aí é decisão o quê? Administrativa, de administração pública. Então vamos lá. Função de governo se confunde com função de administração pública? A função de governo é que define os rumos da nação, para onde vamos. E a função administrativa é aquela que executa a decisão de governo. Vamos anotar? Vamos lá. Governo e administração. As decisões de governo são aquelas que definem os rumos da nação. Exemplo: a lei e a Constituição determinam a universalização, a lei e a Constituição determinam a universalização do serviço de saúde. A lei e a Constituição determinam a universalização do serviço de saúde. Quais opções políticas eu tenho nesse momento? Quais opções políticas eu tenho nesse momento? Como? Vamos lá, universalizar já está determinado. Como agora você vai fazer isso? Quais foram os exemplos que eu dei aqui? Construir hospital ou, por exemplo, contratar médico. Exemplo, construir hospital ou contratar médico. Tomada a decisão de governo. Tomada a decisão de governo. No sentido de contratar médicos. Entra a função de administração pública. Entra a função de administração pública. No caso, realizar o que, gente? Concurso público. No caso, realizar concurso público.
Foi? Tá bom. Então, ó, função de governo não se confunde com função de administração pública. Nossa preocupação aqui é com as funções de administração pública. Uma vez que o governo tomou a decisão, o que a gente vai fazer para poder transformar na prática aquela decisão? Veja então, olha só essa expressão que eu vou utilizar. Qual atividade tem a característica de ser neutra, sem influência de qualquer ideologia, pensamento, nada? A função de governo ou de administração? Qual delas é neutra? A de administração. E qual delas é totalmente parcial? A de governo? Porque você pode eleger uma ideologia X e depois eleger uma ideologia Y. A ideologia troca. A administração pública não troca. A administração, ela simplesmente, ela materializa aquilo que foi tomado pela decisão de governo. Por isso que a gente fala, se a prova perguntar para você, a função administrativa é uma atividade neutra. Por quê? Porque ela vem apenas para materializar a função de governo. A função de governo é que não é neutra. Beleza? Continua conversando comigo. Aí vamos lá. Dentro da função administrativa, que eu tirei a função de governo, aí eu tenho algumas atividades que podem ser desenvolvidas pelo poder público. Vamos lá. Bate-papo aqui, depois a gente vai anotar. Primeira coisa, gente, deixa eu pensar num caso concreto aqui. Ah, já sei aqui, ó, sinal de trânsito. Estamos aqui no centro do Rio de Janeiro. Tem um cruzamento aqui da Presidente Vargas com a Avenida Rio Branco. Inclusive passa aqui o VLT, veículo leve sobre trilhos, né? Então tem que tomar muito cuidado ali naquele cruzamento agora. Para você ser atropelado nem por um carro, nem por um VLT. Apesar que ser atropelado por um VLT, puta, cara, merece nascer de novo, né, cara? Porque o bicho anda devagarinho, vem lá de baixo dando sineta e o cara vai conseguir ser atropelado pelo VLT, né, cara? Mas tem mágico pra tudo, a verdade é essa, né? Sempre tem um mágico conseguir as coisas dessas. Bom, aí eu tenho um sinal de trânsito. Vamos lá, pensa comigo. Se eu tenho um sinal de trânsito, eu tenho que estabelecer uma regra para toda a coletividade, dizendo a hora que você pode ou você não pode atravessar a rua, certo? Se o sinal está vermelho para o pedestre, você não pode atravessar. Se o sinal está verde para o pedestre, você pode atravessar. Vamos lá. Perceba comigo que quando eu coloco verde, vermelho, pode, não pode, eu estou criando um condicionamento da sua conduta no dia a dia, não estou? Dizendo, olha, você pode atravessar nessa hora e você não pode atravessar nessa hora. Conclusão, eu estou dizendo para você que você não pode fazer o que você quiser. Você tem que atravessar nesse momento e você não pode atravessar nesse momento. Ou seja, eu estou criando uma restrição a uma atividade individual em benefício de toda a coletividade. Porque se você atravessar e o carro te atropelar, pode ser inclusive que o motorista perca a direção e bata no poste e ele mesmo se acidente. Então eu estou querendo, em benefício da coletividade, restringir a sua atividade. Como é que é o nome disso? Poder de polícia. Então, uma das funções administrativas é exatamente exercer poder de polícia. E o que é o poder de polícia? É restringir o individual em favor da coletividade. Quando, por exemplo, você coloca um sinal de trânsito. A gente vai anotar isso depois, primeiro vamos entender. Então, perceba, gente, se o poder de polícia é aquele que restringe, condiciona, fala, olha, só pode assim, só pode assado, normalmente as pessoas gostam ou não gostam do poder de polícia? Não gostam. Porque o ser humano, ele gosta de fazer o que ele quiser e o que dá na telha. A verdade é essa. Por isso, o poder de polícia é algo que normalmente as pessoas não gostam. Já o serviço público, ele deveria ser uma noção distinta disso. Porque o serviço público, ele não vem para restringir, ele vem para te ampliar possibilidades. Exemplo, você pode estudar na Universidade de Estácio de Sá, mas você pode estudar na UFRJ. Você tem a faculdade privada, mas você tem a faculdade pública. Você pode ir ao hospital particular, mas você também pode ir ao hospital público. Não estou dizendo que a qualidade é a mesma, é tudo hospital. Mas você também tem a possibilidade de hospital público. Você pode pegar o seu carro e vir para o centro do Rio de Janeiro, mas você pode também vir de metrô, pode vir de VLT, pode vir de ônibus. Eu tenho também o transporte público. Conclusão, esses serviços públicos, eles estão restringindo sua atuação ou ampliando? Ampliando, estão dando mais possibilidades. O transporte coletivo, então, hoje é mais evidente no Rio de Janeiro. Você tem VLT, você tem metrô, você tem trem, você tem ônibus e por aí vai. Você tem barca, obrigado, galera de Niterói, né? Não pode esquecer. Você tem barca também. Então, o transporte coletivo, ele te amplia possibilidades. Essa é a diferença básica do serviço público e o poder de polícia. Enquanto o poder de polícia, ele restringe a atuação do cidadão, já no âmbito do serviço público, eu tenho uma ampliação dessas atividades. Beleza? Tá bom. Vamos falar de outra atividade aqui. O poder público, ele vira para você e fala assim, queridão, deixa eu pegar um exemplo aqui. Vamos pegar a área mais... Vamos pegar a terra do Adalto lá, para os cantos lá do Adalto. Campo Grande, Santa Cruz, Sepetiba, aquele lugar lá que o Rio de Janeiro praticamente acaba, né? Que a gente acha que é Rio de Janeiro ainda, né? Enfim, lá para aquele cantão lá do Rio de Janeiro. Eu viro e falo assim, olha só, eu quero estimular o comércio aqui nessa área da cidade. Porque eu quero que mais empresas venham para cá, criar mais estrutura, porque está tudo muito concentrado ali na Zona Sul e no centro, então eu quero espalhar mais demograficamente a cidade. Aí eu viro e falo o seguinte, olha... Para quem criar um empreendimento aqui na Zona Oeste, aqui em Campo Grande,
eu vou dar um financiamento com juros subsidiado, ou seja, aquele juro baixinho, e eu, o governo, vou pagar uma parte desse juro para você. Concorda comigo que eu estou te estimulando a praticar uma determinada atividade? Sabe qual é o nome disso? Fomento. Então o que é fomentar? Fomentar nada mais é do que estimular. Quando eu estimulo atividades a serem praticadas pelos particulares. Até aqui está dando para entender? Funções administrativas. Primeiro, restringir. Ó, tu não pode fazer qualquer coisa não. Porque você tem que atuar em benefício da coletividade. Como é o nome disso? Poder de polícia. Segunda, ampliar. Trazer novas possibilidades. Tem barca, tem trem, tem metrô, tem VLT, tem ônibus, transporte coletivo, serviço público. Ou eu posso também olhar para você e falar assim, cara, vou te dar um estímulo aí, vou te dar uma ajuda para você executar essa determinada atividade. Como é que é o nome disso? Fomento. Só para dar um outro exemplo de fomento. O poder público tem que construir hospital e escola, não tem, gente? Tem. Mas tem escola que é ONG, organização não governamental? Tem. Que vive de doação? Tem. Funcionando em comunidade carente? Tem. Aí aquela escolinha está atendendo 50 crianças. Aí o poder público olha para a escolinha e fala assim, pô, cara, tem uma escolinha aqui atendendo 50 crianças, tem um espação, só que os caras não têm grana, então só atendem 50 crianças. Aí eu olho e falo assim, mais uma vez, vou te fazer a pergunta agora. Ó, vamos lá, você é o prefeito da cidade do Rio. Aí você chega lá na favela da Rocinha, todo mundo que está em casa já ouviu falar na favela da Rocinha, a maior da América Latina. Aí tu olha lá, pô, cara, uma escolinha funcionando aqui, uma ONG aqui, vive de doação, atende 50 crianças. E eu tô com uma demanda represada aqui de 200 crianças na Rocinha. Eu tenho opções. Eu posso construir uma escola, eu posso contratar mais professor para as escolas que já tem na Rocinha, ou eu posso colocar dinheiro nessa ONG para que ela de 50 passe a atender 200 crianças. Escolher entre construir uma escola, contratar mais professor ou colocar dinheiro na ONG é uma decisão de governo ou de administração? De governo. Aí quando eu vou e eu coloco, vamos lá, eu construo uma escola, é de administração, eu vou ter que fazer licitação. Se eu contrato o professor, eu vou ter que fazer concurso público. Se eu quero colocar dinheiro nesse particular, você vai aprender comigo que esse cara é o chamado terceiro setor. É aquele que atua ao lado do Estado com ou sem fins lucrativos? Sem fins lucrativos. E eu tenho instrumentos para poder trabalhar com esse cara. Termo de colaboração, termo de fomento, acordo de cooperação, contrato de gestão, termo de parceria, tem várias formas aqui. Aí o direito administrativo fala, você optou então em botar dinheiro num particular sem fins lucrativos? Toma aqui os instrumentos para você executar agora isso. Mais uma vez, decisão de governo e decisão de administração pública. Vamos anotar essas 3 características da função administrativa por enquanto? Vamos lá? Põe aí, função administrativa. Função administrativa. Primeiro, poder de polícia. Primeiro, poder de polícia. O que seria o poder de polícia? Restringir ou condicionar. Restringir ou condicionar. Atividades individuais. Em favor da coletividade. Exemplo, sinal de trânsito. Só pode atravessar quando tiver verde para o pedestre. Exemplo, sinal de trânsito. Foi? Serviço público. Segundo. Quando o Estado cria comodidades para a população. Quando o Estado cria comodidades para a população. Exemplo, transporte coletivo de passageiros. Aí você bota trem, metrô, barca, VLT. Fomento.
quando o Estado estimula a atuação de particulares, quando o Estado estimula a atuação de particulares num determinado sentido. Exemplo, concessão de empréstimo com juros abaixo do mercado. Para determinados setores da economia. E outra, parceria celebrada com particulares. Parceria celebrada com particulares. Sem fins lucrativos. Para estimular certas atividades. Foi? Tá, deixei por último agora a última característica da função administrativa, que é a intervenção. Anota aí o tópico, intervenção. Aí vamos conversar aqui um pouquinho primeiro. Vamos lá. Eu dividi para você governo e administração pública. Eu estou vendo lá que eu tenho que colocar a criança para estudar na rocinha. Posso construir escola, posso contratar professor. Surgiu a terceira opção, posso fazer uma parceria com aquele particular ali para botar dinheiro para ele aumentar a capacidade. Tudo decisão de governo. Tomei a decisão, o direito administrativo aparece. Toma aqui, querido. Olha aqui as atividades. Tudo que você pode fazer para poder executar essa decisão. Ok. Aí agora eu vou na última hipótese chamada intervenção. Vamos lá. Vou te dar um exemplo que foi feito no âmbito do governo Dilma Rousseff, né? Você tem Itaú, Bradesco, Santander, não tem bancos privados, certo? Setor econômico, setor privada, né? Não é área do Estado isso. Mas tem Caixa Econômica e Banco do Brasil, não tem? Que são bancos do governo, não são? Aí beleza. Você vai pegar um crédito pessoal. Se tu for nos bancos, cara, 3% em um, 3,2% no outro, 2,8% no outro, fica assim. Aí fica aquela briguinha depois de casa decimal. Ah, 2,7%, fica ali. Digamos que o Banco do Brasil fala o seguinte, ó, querido, crédito pessoal agora aqui 1%. Vamos lá, todo mundo vende na casa de 3%. De repente o Banco do Brasil aparece e fala 1%. O que você acha que farão o Itaú, Bradesco e Santander? Vamos botar 1% também. Concorda comigo que quando eu, Estado, estou presente no domínio econômico e eu ajo de determinada forma, eu acabo condicionando a atuação dos demais? É uma forma de intervenção. Então, qual é a primeira forma de intervenção aqui? Direta no domínio econômico, quando eu estou presente, eu começo a atuar em uma determinada forma para que os outros atuem da mesma forma também. Só que eu tenho também a chamada intervenção indireta. Aí vamos lá, vamos pensar. Eu tenho aqui, deixa eu pensar num caso. Pode ser Ancine, Agência Nacional de Cinema, que é uma agência do governo que fiscaliza a atividade de cinema. Cinema é serviço público, gente? Não, cinema é atividade privada. Mas existe a Ancine que fiscaliza e estimula esse tipo de atividade. Se eu estou fiscalizando essa atividade, é também uma forma de intervenção. Só que se eu estou apenas fiscalizando, é uma intervenção direta ou indireta? Indireta. Então, como eu, Estado, posso intervir? Eu posso intervir diretamente por meio de meus agentes. O que eu faço? Eu boto uma empresa ali no meio daquela galera. Falo, ó, como esse cara quer atuar, ele vai condicionar a atuação dos demais. Ou eu posso intervir de forma indireta. Eu fico de fora apenas o quê? Fiscalizando todo mundo que está presente. Vamos notar? Intervenção. Que pode ser direta ou indireta.
Intervenção. Que pode ser direta ou indireta. Direta. Quando o Estado atua diretamente no domínio econômico. Quando o Estado atua diretamente no domínio econômico. Exemplo, Banco do Brasil e Caixa Econômica. Aí põe aí, se a Caixa baixar os juros do crédito pessoal, se a Caixa baixar os juros do crédito pessoal, acaba condicionando a atuação dos demais bancos do mercado. Acaba condicionando a atuação dos demais bancos do mercado. Intervenção indireta agora. Quando o Estado fiscaliza, peraí. Tá com o negócio aberto aqui. Agentes econômicos da iniciativa privada. Exemplo, Ancine, Agência Nacional de Cinema. Opa, rapaz, quase que eu caio. Vamos lá, vamos revisar tudo isso aí. Depois você vai dar o intervalo, já tem muita informação. Comecei falando para vocês do conceito de pessoa. Criar pessoa é alguém que tenha responsabilidade. E falei para vocês o conceito de Estado-nação, que são 3 elementos: povo, território e governo soberano. Que o governo soberano é aquele reconhecido pelos demais. E que esse Estado-nação tem que ser regido por um documento chamado Constituição, que tem que prever alguns tipos de normas, por exemplo, direitos fundamentais e normas de organização do Estado. Os direitos fundamentais são aqueles que estabelecem uma relação pessoa-Estado. E as normas de organização do Estado, se, por exemplo, uma república ou monarquia, se é um Estado unitário ou federal. Falando sobre isso agora. Se eu adoto um modelo de Estado unitário, eu tenho quantos centros de poder? Um só. Logo, eu tenho uma centralização política. Quantas entidades fazem leis? Uma só. Se eu adotei um modelo federal, eu tenho vários centros de poder. Logo, é uma descentralização política. Quantas entidades fazem leis? Várias. Só que essa descentralização tem necessariamente o mesmo número de níveis? Não, porque a Federação Norte-Americana tem 2 níveis e a brasileira tem 3 níveis. No caso da brasileira, União, Estados e Municípios, União âmbito nacional, Estado âmbito regional e município âmbito local. O DF forma um 4º nível? Não, porque ele acumula competência de estados e municípios. Ok. Optamos então pelo modelo da descentralização política, que é o chamado Estado Federal. Só que nessa descentralização política, nessas esferas de poder, eu tenho também o sistema da tripartição de poderes, que são os poderes legislativo, executivo e judiciário. O legislativo exercendo a função de legislar, o executivo administrar e o judiciário exercendo a jurisdição. Esses 3 poderes aparecem em todas as entidades federativas? Não. Onde não aparece? No município, que não tem poder judiciário. Beleza. Aí eu tenho toda essa estrutura aqui já prevista na Constituição. Só que essa estrutura é apenas dessa forma, legislar, administrar e julgar? Não.
Demais poderes exercem a função um pouquinho do outro, que é o chamado sistema de freios e contrapesos. Ou seja, o legislativo também exerce função administrativa quando faz concurso público, o judiciário também exerce função administrativa quando faz licitação. Conclusão, a nossa administração pública é o poder executivo na sua função típica e legislativo e judiciário na sua função atípica administrativa. Beleza. Estabeleci aqui a administração pública, só que na administração pública eu tenho função de governo e função de administração. A função de governo é tomar as decisões políticas, definir os rumos da nação. Isso é objeto do direito administrativo? Não. Uma vez tomada a decisão de governo, entra a decisão de administração. Se eu vou construir hospital, tem que fazer licitação. Se eu vou contratar médico, tem que fazer concurso público. Se eu vou colocar dinheiro num particular sem fins lucrativos, tem que fazer uma parceria, que são instrumentos do direito administrativo. Tá, dentro da função administrativa que não pega a função de governo, eu posso dividir em 4 atividades. Primeiro, o poder de polícia, que é restringir o individual em favor da coletividade. E tem aquele que é o contrário, que amplia, que são os serviços públicos. E eu tenho também a atividade de estímulo, que é a atividade de fomento, quando, por exemplo, eu concedo um juro subsidiado. Quando eu coloco o dinheiro num particular para ele me ajudar na prestação de serviço. E tem, por último, a atividade de intervenção, quando, como não está dizendo, eu vou intervir num determinado local. Exemplo, eu coloco uma figura do Estado no meio do mercado, um banco. Os bancos cobram 3% do juro, vem o Banco do Estado e passa a cobrar 1%. O que eu faço? Condiciono a atuação dos demais, intervenção direta. Ou então eu não entro no mercado e fico apenas o quê? Fiscalizando. Essa seria uma chamada intervenção indireta. Fomos até aqui? Vamos dar um intervalinho.